Mais uma aula de panorama do Novo Testamento. Hoje iremos trabalhar o livro de Atos dos Apóstolos e começar talvez as epístolas. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos na Tua casa e termos esse privilégio de estudar a Tua Palavra. Que Tu possas continuar falando aos nossos corações, nos ensinando, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O livro de Atos dos Apóstolos, por muito tempo se foi discutido qual que era o nome do livro de Atos, né? Alguns sugeriram chamá-lo de, como a maioria de nós hoje chama, né? Atos dos Apóstolos. Só que esse nome Atos dos Apóstolos não define bem. Por quê? Porque a gente percebe que Jesus continua totalmente ativo no livro de Atos dos Apóstolos. Tudo que é feito em Atos dos Apóstolos é feito em nome de Jesus. Então, talvez este tenha sido um dos motivos pelos quais Lucas animou a escrever Atos. Ele havia terminado o seu evangelho. Nós sabemos que o mesmo escritor que escreveu o evangelho de Lucas foi o mesmo que escreveu Atos dos Apóstolos. Então, a sensação que nós temos é que Lucas havia terminado o livro de Atos, né? O livro do evangelho de Lucas, e percebeu que Jesus continuou ativo. E como Jesus continuou ativo, operando, fazendo milagres e prodígios, ele escreve em Atos capítulo 1 que Jesus começou a fazer. Então dá-nos uma sensação que ele percebeu que Jesus estava continuando o seu ministério, né? Por isso ele escreveu Atos. Então Atos seria a continuação do evangelho de Jesus, claro que agora sob a tutela do Espírito Santo. Então o melhor nome que nós teríamos para Atos seria Atos de Jesus, usando a vida dos apóstolos sob a influência do Espírito Santo. Então a gente observa Jesus atuando, a gente observa os apóstolos sendo instrumentos de Deus, e nós observamos também o Espírito Santo desde o capítulo 2 descendo e sendo imprescindível na vida da igreja. Então essa é a realidade de Atos dos Apóstolos. Como nós sabemos, foi escrito por Lucas. Nós percebemos isso logo na introdução, né? Da mesma forma que se inicia o Evangelho de Lucas, se inicia Atos. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Então, a mesma dedicatória que é feita lá no capítulo 1 de Lucas ao excelentíssimo Teófilo, aqui Lucas está dizendo: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Só que agora é diferente. Em Lucas, o evangelista, ele fez um trabalho investigativo. Então ele foi atrás, isso que diz lá no capítulo 1 de Lucas, que ele fez uma acurada investigação, aquilo que nós estudamos nas aulas anteriores, né? Precisamente na última aula, aprofundamos no evangelho de Lucas. Então Lucas fez uma narrativa coordenada e ele fez uma pesquisa. Já em Atos dos Apóstolos, quando ele escreveu, ele já não está mais pesquisando, ele está participando. Tanto é que em muitos momentos, em muitas narrativas no livro de Atos, se observa a primeira pessoa do singular e do plural, eu e nós, né? E nós estávamos, nós fomos, isso desde o capítulo 1 até o último capítulo de Atos, onde observa essa primeira pessoa do plural. Vamos ver um exemplo lá no final do livro de Atos, depois a gente volta no início. Mas, por exemplo, a experiência de Paulo
no naufrágio, né, do capítulo 27, por exemplo. Capítulo 27. Observa aí a primeira pessoa o tempo todo, né? Vai dizer o seguinte, capítulo 27 de Atos: quando foi decidido que navegássemos, está vendo o plural aí? Que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humildade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Sicília e da Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, e achando ali o centurião, um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Então observa aí o tempo todo, e assim vai continuar em todo o livro de Atos, em todo o capítulo 27, essa peculiaridade. Lucas ele está junto. Olha que coisa fantástica, você observar uma história, uma narrativa na primeira pessoa. Isso dá-nos muito mais verdade, dignidade e ao mesmo tempo mais emoção, né? Porque Lucas aqui ele expressa de fato uma narrativa, então ele está acompanhando os fatos, sendo aqui testemunha ocular, né? Vendo o que está acontecendo e colocando tudo na primeira pessoa. Então Lucas foi um evangelista que participou agora do livro de Atos, vendo os fatos, vendo as coisas que estavam acontecendo. E é interessante que em alguns momentos ele de fato ele expressa até o seu sentimento, né, do que poderia acontecer. Por exemplo, nesse caso aqui mesmo, ele mesmo espera que ninguém iria se salvar, né? Foi algo que ele percebeu e colocou uma opinião própria. Então assim, é interessante essa questão de Atos. Atos foi escrito então por Lucas o evangelista. Então é algo que nós podemos de fato perceber e ao mesmo tempo aprender com Lucas, né, acerca de toda a história, toda a narrativa do livro de Atos. E Atos, é interessante que em Atos se termina a história do Novo Testamento. Então a história do Novo Testamento vai dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, como sinóticos, passando pelo quarto evangelho, que é o evangelho de João, e então em Atos nós temos toda a história, o restante da história do Novo Testamento, é claro, começando com o nascimento da igreja em Atos capítulo 2 e até o capítulo 28, as viagens, primeira, segunda e terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Até Atos então está narrada toda a história do Novo Testamento. Todas as cartas, todas as epístolas que virão depois, historicamente, estão contidas dentro de Atos dos Apóstolos. Romanos está dentro de Atos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão. Esse Atos
é um livro histórico. O Novo Testamento, ele é exatamente a história da igreja, né? Então, no Novo Testamento nós temos precisamente histórico, nós temos o livro de Atos, apesar de alguns estudiosos afirmarem que os evangelhos sejam também histórias, né? Poderíamos dizer assim, mas que é considerado mesmo como livro histórico é o livro de Atos. Então, o nome do livro é um nome abrangente, né? Não é um nome muito feliz, Atos, né? Porque de fato Atos relata apenas o trabalho, né? Aqui no caso lá Atos dos Apóstolos, a gente observa o trabalho de Pedro e de Paulo, né? Então os outros apóstolos são muito pouco mencionados. Por isso que a gente fala assim, Atos dos Apóstolos é um nome muito abrangente. Por isso que foi definido assim, Atos de Jesus, usando, através do Espírito Santo, usando a vida dos apóstolos, né? Então seria, e de fato o que são mencionados aqui mais são Paulo e Pedro. A gente não tem muita informação de João no livro de Atos, de Bartolomeu, de Tiago, nós não temos tantas informações. Temos mais informações sim de Pedro e de Paulo. Os outros apenas uma menção ou outra aqui ou acolá. No mundo antigo, né, da igreja primitiva, o livro de Atos foi conhecido como o Evangelho do Espírito Santo. Interessante isso, né? O Evangelho do Espírito Santo, porque foi a continuidade. Então, enquanto nós temos o Evangelho de Jesus narrado por Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos alguns definiram quanto a questão do Espírito Santo, o Evangelho do Espírito Santo, porque o foco do livro de Atos é a pessoa do Espírito Santo, que dirige o trabalho, que guia os mensageiros em todo momento. Ele é quem primeiramente dá testemunho da verdade do Evangelho. Então, o livro de Atos ele abrange esse período, então, depois da morte de Cristo, né? 50 dias após a Páscoa, que é o Pentecoste, e nos mostra então esse período inicial que nós chamamos da igreja primitiva, né? Igreja primitiva, alguns pensam que é a igreja da Idade da Pedra. Não, a igreja primitiva é essa igreja que estava nascendo aqui, porque aqui poderíamos dizer que é o nascimento da igreja de Cristo. A igreja sempre existiu, é claro, na perspectiva veterotestamentária. Então, a comunidade judaica poderia ser considerada como igreja, né? Alguns fazem alusão da igreja desde o Antigo Testamento, mas quando nós falamos de igreja cristã, fundada, aquela que Jesus disse: estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, essa igreja começou em Atos dos Apóstolos. Voltando lá para o capítulo 1, quando nós chegamos no versículo 8, o versículo 8, ele é o versículo que vai sumarizar, ou que vai dividir geograficamente o livro de Atos em algumas partes. O verso 8 do capítulo 1 vai dizer o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Como é que o livro de Atos é dividido? Capítulo 1 ao capítulo 7 é o Pentecostes, até a morte de Estevão, é o Senhor trabalhando em Jerusalém. Então, do capítulo 1 até o capítulo 7, culminando na morte de Estevão. Então, a morte de Estevão foi um estupim para inaugurar a perseguição acirrada contra a igreja. E por conta da perseguição, a igreja começou a entrar no que nós chamamos no período da diáspora, que é a dispersão, o período em que a igreja foi dispersa, e a partir de então começou a cumprir o propósito
Espírito, que era ser testemunha tanto em Jerusalém, só que os irmãos ficaram só em Jerusalém até então. Então a vida da igreja em Jerusalém, no capítulo 1 até o capítulo 7, era uma vida relativamente boa, apesar das perseguições, apesar de prisões, né? Mas nós observamos aqui a igreja vivendo em comunhão, o Senhor salvando, uma igreja com mais de 3.000 membros, né? Uma igreja ali abençoada, uma igreja crescente, e Deus abençoando, e aquele negócio todo, e Deus usando a vida de João, de Pedro, para curar, por exemplo, no capítulo 3, né, quando ele curou aquele coxo. Depois no capítulo 4, Pedro e João são presos, né? São presos, e enquanto isso a igreja permanece em oração. Oração é uma outra chave para entender o livro de Atos também. Atos tudo aconteceu porque era uma igreja que orava. Tudo aconteceu porque os apóstolos oravam. Tudo aconteceu porque de fato aquelas pessoas buscavam a Deus. O que eu acho interessante no teor da oração ou das orações de Atos dos Apóstolos é que eram orações voltadas para a expansão do reino. Eram orações preocupadas no reino, e não orações preocupadas em si mesmas, ou pessoas preocupadas consigo mesmas. A gente observa que, por exemplo, Pedro e João foram presos no capítulo 4. Aí o que você espera, talvez, de uma oração no capítulo 4? Você espera que o povo repreendesse o inimigo, que o povo pisasse a cabeça do diabo, né? Que o povo repreendesse: nós decretamos, nós não aceitamos, nós rejeitamos, nós vamos fazer uma marcha de Jesus para libertar Pedro e João, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas ainda bem que os irmãos aqui não eram neopentecostais, né? Então a gente observa aqui outras atitudes. Olha aí, o verso 23 do capítulo 4: uma vez soltos, procuravam os irmãos, eles contaram quantas coisas lhes havia dito, e os principais sacerdotes e anciãos, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus, disseram: olha o teor da oração deles. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Por que verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade quando deu o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito determinaram? Agora, Senhor, olha para as ameaças. Olha aí o teor. Deus, olha para as ameaças. E olha o que se espera na oração desse povo agora para frente. E julga esse povo, intervém, derrota esse povo. Não. Olha para as ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto nós estamos sendo ameaçados, eles vão pedir para tirar as ameaças. Nos dê ousadia para pregar, para anunciar, para proclamar, apesar das ameaças. Interessante isso, né? Não é isso que o texto diz aí? Olha para as suas ameaças e faz o quê? Concede aos teus filhos, aos teus servos, que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. E ele vai dizer ainda no verso 30: enquanto estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado,
tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Fantástico isso, né? Eles não pedem aqui para diminuir as perseguições, eles não pedem para derrotar o inimigo, eles pedem que parem, apesar das ameaças. Isso é um povo bem doutrinado, é um povo que sabia que Jesus falou que o povo de Deus seria perseguido, que o povo de Deus seria injuriado. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem. Era um povo que tinha aprendido de Jesus, é um povo que estava aprendendo com os apóstolos. Apesar das lutas, eles sabiam que as lutas seriam inerentes ao ministério, eles sabiam que viriam lutas, mas a oração deles não é que tirem as lutas, a oração deles não é que tirem as perseguições, a oração deles é: nos dê ousadia, nos dê intrepidez, para que não paremos de anunciar o Evangelho, para que continuemos apesar das ameaças. E foi isso que aconteceu. Eles foram cheios do Espírito Santo e assim, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. E era algo fantástico, aquilo que começa a ser relatado lá no capítulo 2, o verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, né? Continua aqui no verso 32 do capítulo 4. Da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Olha que coisa fantástica. Tudo que possui não é meu, é do reino, é para o reino. E tudo, porém, era comum. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia o quê? Pois nenhum necessitado havia entre eles. Olha que coisa fantástica. Foi o melhor período da igreja no que diz respeito à comunhão, à koinonia. Comunhão não é só estar na igreja, a comunhão traz a ideia de ter tudo em comum. O que é meu não é meu, o que é meu é nosso. Nossa, e não tinha ninguém passando necessidade na igreja. Está entendendo? Todos tinham tudo em comum, tinha de forma abundante, né? Então aqui, olha aqui, pois nenhum necessitado havia entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Foi a melhor época da igreja em que houve justiça social. Não tinha mais rico nem mais pobre. Todos tinham de fato tudo em comum e viviam bem. Se acontecesse, como a Juleira falou, se acontecesse isso hoje, realmente a vida de todo mundo seria boa. Qual o grande problema? É a grande desigualdade social, né? A ganância. Exatamente. Esse é o problema, né? Então, do capítulo 1 até o capítulo 7, que é quando Estevão, o diácono Estevão, né, fez o seu discurso, nós temos a igreja em Jerusalém. Essa igreja tinha problema? Tinha dificuldade também? Tinha ciúmes? Tinha disputa? Tinha também. Mas aqui foi o momento em que eles mais se aproximaram da vontade de Deus como reino de Deus. No capítulo 6 surge um probleminha, né? Que é o problema do ciúme e ao mesmo tempo da preferência na hora de distribuir as cestas básicas. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas, que eram os gentios, tá certo? Contra os hebreus, os judeus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então começou a ter uns probleminhas aqui.
O problema era, na hora de distribuir, o povo tinha preferência pelo povo judeu, e as viúvas dos gentios começaram, ou dos helenistas, começaram a ser esquecidas. Então eles convocaram a comunidade, né? Os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável. Aí acontece aqui uma decisão fantástica por parte dos apóstolos em termos de administração, porque estava tudo sob os cuidados dos apóstolos. Então, quer sejam assuntos espirituais, quer sejam assuntos administrativos, todos eles, quem estava organizando isso eram os apóstolos. E a igreja começou a crescer. Igreja, quanto maior mais problemas surgem, né? Quer ter uma igreja com pouco problema, é você e a sua esposa, né? E a sua casa. Passou disso, já começa a aumentar os problemas. Então, aí começou essa briga aqui então. Aí os discípulos, os apóstolos chamaram a comunidade e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servirmos às mesas. Então não é lícito isso, a gente deixar de fazer aquilo que nós somos chamados para, que é ministrar a palavra de Deus, orar com o povo, abençoar o povo, pregar o evangelho, para ficar cuidando de ação social da igreja. Vamos criar um departamento para isso, vamos criar um ministério para isso, né? Aí depois, ele diz no verso 3 aqui, verso 3: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, é claro que escolheram com critério. Quais foram os critérios aí? De boa reputação, de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. Então, dá-nos uma lição aqui, que para qualquer ministério na igreja, quer seja o ministério diaconal, quer seja o ministério de louvor, tem que haver escolha, sim, com critérios. Não é todo mundo, não, vem cá e ajuda aqui. Tem que ter critério. Tem que ter critério para ser um obreiro na casa de Deus. Tem que ter critério para de fato exercer um ofício na casa de Deus. Então, o critério que foi designado aqui para se ser um diácono foi ter uma boa reputação, porque uma pessoa de má índole, ele vai continuar com meus problemas, dando mais cestas básicas para uma viúva que ele conhece e deixando de dar para outra que ele desconhece. Tem que ser alguém de bom caráter, de boa reputação, e isso não é o suficiente. Tem que ser cheio do Espírito Santo e tem que ser uma pessoa sábia, de sabedoria. E o verso 4: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então vai uma dica de administração eclesiástica. O pastor, ele tem a sua função específica, que é cuidar da parte espiritual da igreja. Pastores que se envolvem demasiadamente com outras questões, deixam de cuidar do principal. Então, pastores que ficam o tempo todo cuidando de outras questões, quer sejam administrativos, o foco dele é a construção da igreja, né? O foco dele é fazer uma ação social. Então, se o foco for esse, é claro que vai deixar a outra parte carente, né? Então, aqui ficou bem designado: o pastor, o apóstolo, ele tem o papel de abençoar as pessoas, de pregar a palavra, de dedicar a oração. É uma parte espiritual. Já outros ministérios na igreja, como o diaconato, cuidam das questões administrativas. Foi o que aconteceu aqui então, na igreja apostólica. E ali então trouxeram alguns nomes, né? Dentre eles, Estevão, esse que se tornou o primeiro mártir, né? Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, que foi o que se tornou pastor na Samaria, que pregou para o eunuco no capítulo 8. Filipe,
Prócono, Nicanor, Timão, né? Vocês acham que o Corinthians é desde hoje, né? Mas não, já tinha o Timão aqui já, né? Brincadeira. Então, tinha o Timão, Pármenas e Nicolau, que era prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e esses, orando, impuseram as mãos e consagraram ali os 7 primeiros diáconos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então muitos sacerdotes e judeus começaram a partir de então aqui, aqueles sacerdotes que foram os mesmos que brigaram com Jesus alguns dias atrás, foram os mesmos que condenaram a Jesus, agora perceberam que estavam errados e começaram a converter-se a Deus, a converter-se a Jesus. E aí a perseguição continua, né? E prende aqui então Estevão por fazer prodígios e sinais no meio do povo, né? E eles levaram ali, discutiram com Estevão. E Estevão então ele foi preso, e ele fez esse grande discurso, que é um resumo do Antigo Testamento. Quero fazer uma aula de resumo do panorama do Antigo Testamento. Leia Atos capítulo 7. Então, Atos capítulo 7 é um resumo, claro que um resumo bem resumido, né? Mas um resumo aí do Antigo Testamento. E ele, cheio do Espírito Santo, fez esse discurso. E assim, mesmo depois que ele fez o discurso, eles não creram, alguns deles não creram, e eles se enfureceram e rilharam os dentes contra ele. No verso 55 aí do capítulo 7. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E viu quem? Viu Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé. Essa figura que para mim aqui é fantástica, porque alguém que está em pé é alguém que não descansou, é alguém que está ativo. Jesus poderia muito bem ter chegado no céu, cruzado os braços e falar assim: agora eu vou descansar. Espírito Santo, vai lá, agora é a sua vez. Já fiz o que eu tinha que fazer, agora é o meu momento de sentar aqui e descansar. Sentar no meu trono, todo o poder, toda a autoridade me foi dada, agora pronto, acabou. Não, mas aqui no apedrejamento de Estevão, Jesus estava em pé. Um Jesus que continua ativo, um Jesus que continua coparticipando com o Espírito Santo, um Jesus que continua assistindo a obra de Deus aqui na terra, um Jesus que continua interessado na obra do reino de Deus aqui na terra. Então ele viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Verso 57: eles, porém, clamando em alta voz, para tampar os ouvidos, e unânimes arremeteram contra ele, e lançando fora da cidade, o apedrejaram. Então o primeiro mártir da igreja foi Estevão, e ele foi apedrejado. Ele não era um apóstolo, ele era um diácono consagrado pelos apóstolos, e ele foi apedrejado. E as testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. O grande apóstolo Paulo era jovem nessa época, participou como testemunha ocular da morte do primeiro mártir do cristianismo que a Bíblia narra, chamado Estevão. Então, deixou aqui as vestes de Estevão aos pés ali de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, e isso é fantástico, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. De quem essas palavras? Do próprio Jesus lá na cruz. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, que é um salmo.
É um salmo também que falava sobre isso. Então a coisa vai combinando com a outra. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aí vai dizer o seguinte: então, ajoelhando-se, olha aí, alguém que é cheio do Espírito Santo vai repetir as palavras e a conduta de a outra pessoa que era também cheia do Espírito Santo. Quem é essa pessoa? Jesus. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. O que Jesus disse? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E com essas palavras, adormeceu. Um eufemismo, é claro, né? Morreu, foi apedrejado. E Saulo consentia na sua morte, né? Então Saulo estava lá, e era o Saulo ainda não convertido. Então a morte de Estevão deu um ânimo contra a igreja. A morte de Estevão foi o estupim, eles animaram, os inimigos animaram com a morte, disse: não, matamos um, agora vamos matar o resto. Já começamos, né? Então foi mais ou menos assim. Quando chegou no verso do capítulo 8, vai dizer o seguinte: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia, e alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava, perseguia a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então, do capítulo 1 ao capítulo 7, nós temos a história da igreja na cidade de Jerusalém. Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas onde? Tanto em Jerusalém como em toda Judéia e Samaria e até os confins da terra. Judéia e Samaria começam a partir do capítulo 8 e vão capítulo 8 e 9. Capítulo 8 e 9 é o Senhor trabalhando na Judéia e Samaria. É o que diz aí, verso 4: entrementes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Felipe, descendo a cidade de anunciava a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo-as os sinais que ele operava, pois os espíritos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Através de quem? Filipe. Que Filipe é esse? O diácono Filipe, que havia sido escolhido dentre os 7 no capítulo 6. Éramos 7. Um foi apedrejado, que foi Estevão. Agora o outro, que foi Filipe, dos 6 que ficaram, né? Foi para Samaria e começou a realizar lá sinais e prodígios. Os espíritos imundos então eram expulsos, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. E depois Pedro e João, no capítulo 8, no verso 14, eles depois que Filipe abriu a igreja lá, poderíamos dizer assim, eles perceberam que estava precisando de um apoio pastoral, apostolal, né, dos apóstolos. Eles foram enviados, Pedro e João, e eles desceram para lá e oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porque não tinha descido sobre nenhum deles, mas apenas tinham sido batizados em nome de Jesus.
verso 17 do capítulo 8. Então eles impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo, tá certo? E aí Filipe, que era o pastor da igreja, o fundador da igreja, o missionário, o diácono, estava no ministério fantástico lá, Deus usando ele. Um anjo do Senhor apareceu para ele no verso 26 e disse: dispõe, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha deserto. E ele, levantando-se, foi. Ele poderia muito bem questionar: não, Senhor, a tua obra aqui está maravilhosa, está tudo dando certo, a igreja está crescendo, eu que fundei, eu vou ser o pastor da igreja aqui, minha vida está feita aqui agora, eu vou construir meu reino aqui. Não é o reino da pessoa, é o reino de Deus. Então o anjo do Senhor apareceu para Filipe, falou para ele: abandona tudo aí, abandona a metrópole e vai para o caminho do deserto, num lugar onde não passa ninguém. Isso que é exatamente. O Senhor Deus ou a Aí ele foi, né? E foi ali para aquela via do deserto, que ninguém passava por lá, mas tinha um etíope, um alto oficial de Candace, da rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, né? Ele era o ministro da fazenda, lá da rainha de Candace, né? Que veio, ele era um judeu prosélito, ele veio a Jerusalém adorar, e estava voltando para casa, assentado na sua carruagem, no seu carro, né? E estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Felipe: aproxima-te. Olha assim, ou seja, o Espírito Santo está agindo o tempo todo na direção da igreja, guiando, direcionando. Então a gente observa os anjos do Senhor, o Espírito de Deus, Jesus, o próprio Pai, todos envolvidos na obra de evangelização na igreja primitiva. Então o Espírito disse a Felipe: aproxima-te, né, desse carro e acompanha. E correndo Felipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: entendes o que lês? Tem até um livro escrito com esse título, né, que é assunto da nossa próxima matéria, que é hermenêutica, um livro chamado Entendes o que lês, baseado nesse versículo aqui, né? Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como entenderei se alguém não me explicar? A importância dos mestres na vida da igreja, né? Então, como é que eu vou entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. E a passagem que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro. Que texto é esse? Isaías 53. Nem estava lendo assim, Isaías 53. Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negavam justiça. Quem lhes poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então eunuco perguntou para Filipe: peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? O profeta está falando de quem? O profeta Isaías está falando dele mesmo ou de algum outro que estava por vir? Então a profecia de Isaías 53 é o profeta falando de si próprio ou é falando de alguém? Aí Filipe explicou, começando por essa escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Não é isso? Ele explicou que estava falando de Jesus. E ali então ele batizou ali o eunuco, né? Eu já disse para vocês que ele batizou, né? Foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. Olha que experiência fantástica. O eunuco continuou a sua caminhada. O verso 39 diz que ele foi arrebatado e ele não viu mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo, recém-batizado ali então pelo diácono Felipe. Mas Felipe veio a achar-se em Azoto, dá uma distanciazinha de uns 50 quilômetros,
50 quilômetros de arrebatamento. Filipe foi levado pelo Espírito Santo do caminho do deserto até essa região chamada de Azoto, que é uma região beira-mar ali de Israel, né? E a partir de então ele evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Então no capítulo 8 e 9 nós temos a igreja em Judéia e o capítulo 9 é o capítulo da conversão de Saulo, né? Que ele estava perseguindo a igreja a caminho de Damasco, tá certo? Então olha, ó, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos, capítulo 9, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, então aqui as pessoas eram chamadas de do caminho. Não era onde você é? Ele é do caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele segue o caminho de Jesus, né? Então eles não eram chamados de cristãos ainda, eles não eram chamados de crentes, eles eram chamados de do caminho. Você é do caminho? Sou do caminho. Do caminho que vai para o céu, né? O único caminho. Então assim, homens como mulheres, ele pediu para que levasse preso para Jerusalém. E seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Só uma informação aqui para frustrar vocês: em momento nenhum o texto fala que o apóstolo Paulo, que se tornou o apóstolo Paulo, né, estava a cavalo, viu? Então essa história de que Paulo caiu do cavalo é um acréscimo, o texto não fala. Pode-se conjecturar que naquela época um dos meios de transportes era o cavalo, tinha o camelo, tinha as carruagens, mas muitos percursos eram também feitos a pé, muitos, ou a maioria deles. Parado, né, para tomar água dos cavalos, tá? E aí quando ele levantou, ele de a pé e os soldados a cavalo. Aí eles se questionaram, quando descansar mais um pouco. E aí quando ele saiu à frente, mas tudo isso é conjectura, né? Mas o texto fala que ele estava, olha aí, saindo estrada fora, não fala de que forma, estava indo. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Então não afirme que Paulo caiu do cavalo, viu? O texto não diz, só diga aquilo que a Bíblia diz. Tá certo? Subitamente apareceu uma luz do céu, brilhou ao seu redor e caindo por terra. Então se estava de cavalo, numa carruagem ou a pé, não importa. O importante é que com a luz ele fez o quê? Caiu por terra. Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu acho fantástico isso, porque todas as expressões neotestamentárias acerca da igreja, ou não somente da igreja, mas do indivíduo, traz uma ideia de que nós estamos em Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Portanto, nenhuma condenação, Romanos 8, há para aqueles que estão em Cristo. A palavra em, a preposição ena, no grego, significa dentro de. Então a ideia que se dá é que todos nós que cremos em Jesus, nós estamos dentro de Cristo, ao ponto de, se alguém nos perseguir por conta do Evangelho, não está nos perseguindo. Primeiramente está perseguindo Cristo, porque nós pertencemos a Cristo, nós somos o corpo de Cristo, nós estamos dentro de Cristo. Aquilo que a Bíblia fala no Antigo Testamento, que nós somos a menina dos olhos de Deus. É interessante essa figura de menino, né? Porque você pode tentar colocar o seu dedo na sua menina do olho inúmeras vezes, que a sua pálpebra vai automaticamente fechar e defender, né?
Algumas pessoas chegam em mim e falam: pastor, que o senhor não usa lente? Aí eu tenho uma giriza desse negócio, eu acho que não daria conta de jeito nenhum. Meu olho é tão sensível, né? Tem gente que acostuma, né? Fazer cada um sua, né? Mas eu não. Eu acho a menina do olho muito sensível. Então, isso que Jesus disse. A voz diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Foi uma experiência fantástica que Saulo teve com Jesus, e os companheiros dele também tiveram, né, essa experiência, só que eles só ouviram a voz e não viu ninguém. Paulo viu a luz, né? Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. Ele ficou cego. Jesus fez isso com ele para mostrar a realidade espiritual dele, né? Ele achando que estava podendo, e ele: você é cego e nu, você precisa converter, você precisa arrepender, né? Então ele abriu os olhos e não viu nada, e guiando pela mão, levaram para Damasco. Ele estava chegando em Damasco, né? Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu: olha aqui o Espírito Santo sincronizando aqui e acolá, mandando Saulo ir até Ananias e mandando Ananias receber Saulo. Então aqui, Ananias é o que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, é outro Judas, não é o traidor não, né? É outro Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso. É o Saulo de Tarso. As pessoas, elas eram muito conhecidas pela região, né? É o Saulo de Tarso, é o Filipe da Cesareia, né? Então assim, é da cidade, é o apelidado de Tarso, da cidade de Tarso. Pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Olha aqui, ele orando teve uma visão: vai entrar aqui um homem, e ele vai me pôr as mãos sobre mim, e ele vai me curar. E Deus falando lá com Ananias: Ananias, vai lá na casa de Judas, à direita, na rua direita, porque tem um homem que teve uma revelação lá, que você vai lá e orar por ele, e ele vai ser curado da cegueira, que eu mesmo coloquei nele. É mais ou menos assim, né? Então então vai dizer então, verso 12: e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que se recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido falar a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este que é perseguidor da igreja, ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ele perseguiu tanto, agora ele vai ver o que é perseguição. Foi isso que aconteceu, né? Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas. Deus já tinha mostrado tudo para Ananias, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a seguir, levantou-se, foi
batizava. Aí ele converteu aqui ainda no capítulo 9, né? Aí foi alimentado, sentiu fortalecido e então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e lá mesmo ele começa a pregar. Depois ele vai para Jerusalém, depois ele vai para a sua cidade, Tarso, né? E a igreja cresce e continua, Deus usando a vida do apóstolo Paulo. A partir do capítulo 10, ou seja, do capítulo 10 até o 28, os 19 próximos capítulos serão gastos com a igreja até os confins da terra. Então, Atos 1:8 prefigura geograficamente como é que o livro de Atos vai ser dividido. Onde é que Saulo passa a ser Paulo? Em momento nenhum. E por que fala Paulo? A palavra Saulo é o nome dele em hebraico. A palavra Paulo é o nome dele em grego. Enquanto ele está no território hebreu, ele é chamado de Saulo. Quando ele vai para o território gentil, que mudou o idioma, que as pessoas deixaram de falar o hebraico para falar o grego, ele é chamado de Paulo. Deus não muda o nome dele, é só uma questão de tradução. Se eu chamasse Tiago no Brasil, nos Estados Unidos eu me chamaria James. Se eu chamasse Paulo no Brasil, nos Estados Unidos seria o Paul. Se eu chamasse, aí sim vai, né? Isso está escrito, irmã Gilmei, no capítulo 13, no versículo 9. Olha o que diz lá, Atos 13, versículo 9. Tem gente, se eu falar isso aí, deixa eu comprar uma Bíblia. Hã? Tem pessoas que, se eu falar isso aí, deixa eu comprar uma Bíblia. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, simples assim, transformado foi em um Paulo, precioso para mim é Jesus. Linda letra, mas está errado. Aí todo mundo cantemos: precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. E assim vai, né? Então, não, é outro. Tem muitos nomes na Bíblia que são muito comuns na época, né? Assim como é hoje. Então hoje, como continua tendo muitos Joãos, muitos Pedros, muitos Paulos, naquela época também tinha, né? Não é o mesmo. Nesse caso aí não era. Não era. Tá certo? No Brasil, o senhor é o Wilson, né? Isso, dos Estados Unidos, Wilson. Isso aí seria uma bola. Seria uma marca de. Tem uma cidade também. Bora do naufrágio. Tem uma cidade chamada Wilson, dos Estados Unidos. Se eu não me engano, fica na Geórgia. Depois a Jaqueline confirma para mim. Ela esteve lá esses dias, na cidade Wilson, mandou até uma foto para mim. Não, Wilson, tem a cidade Wilson mesmo. Tem também o Wilson também, tem um monte de parecido, né? Mas tem a cidade de Wilson, se eu não me engano, fica na Geórgia. Se eu for para lá, pelo menos meu nome é americano, né? Senhor Wilson. Só posso ter que levar o Denis comigo, Pimentinha. Brincadeira. Vamos lá então, irmãos. Então, do capítulo 10 até o capítulo 28, nós temos então todo o restante da evangelização, focado, é claro, na vida do ministério do apóstolo Paulo. Então, A diáspora é daqui para frente. a diáspora é desde o capítulo 8. Só que o capítulo 8 foca-se em Judéia e Samaria. E do capítulo 9 ele vai fazer uma transição ainda nessa região, mas mostrando a conversão do apóstolo Paulo. Aí sim, no capítulo 10 para frente, A diáspora a dispersão, a perseguição que causou a diáspora, a dispersão mesmo, ser dispersos, tá certo? E a partir do capítulo 3 nós vamos ter a primeira viagem
missionária do apóstolo Paulo, aquela história toda, né? Então nós temos aí então dessa forma até o capítulo 28. Nós temos o período gentílico do testemunho da igreja, né? Lembrando que no capítulo 8 ainda estamos na região da Antioquia, mas já nesse período, já saindo já da transição para o pessoal, para os gentios. Capítulos 13, nós temos muita coisa acontecendo em Roma, nós temos aí a primeira, segunda e terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. A primeira se dá do capítulo 13 ao capítulo 15, a segunda viagem se dá do capítulo 15 ao capítulo 18, e a terceira viagem missionária se dá do capítulo 27 ao capítulo 28, que na realidade é quando o apóstolo Paulo está retornando, que ele recorre a César. Não foi uma viagem missionária assim, não, vou viajar. Não, ele foi porque estava indo preso, e até preso o bendito Paulo está fazendo missão. Então no capítulo 27 e 28 nós temos aí a terceira viagem missionária, que na realidade é quando ele foi preso, né? E ele recorreu para ser sentenciado por César, né? E ele recorreu a César, e assim ele é levado a partir do capítulo 13, desculpa, do capítulo 27, ele é levado para ser de fato sentenciado por César. E só na embarcação que estava com ele, por exemplo, tinha 276 pessoas. Aquela embarcação que naufragou no capítulo 27, e provavelmente, possivelmente todos se converteram, porque o Senhor havia falado para Paulo que ele ia dar para ele todos. Olha que coisa fantástica. Todos que estavam no navio com o testemunho de Paulo se converteu, além de ele pregar na ilha de Malta, né? Então assim, ele está sendo preso, levado preso, e mesmo assim ele está evangelizando, usando todas aquelas situações para evangelizar, né? E assim vai até o capítulo 28. O livro de Atos, ele não tem conclusão. A gente chega no último capítulo, surge um monte de dúvidas, porque diz o seguinte: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugaram, né? Paulo morava de aluguel, então se você mora de aluguel, fica triste, não, porque Paulo também pagava aluguel, né? Então, ficou numa casa que ele alugou, onde recebia, nós chamamos de prisão domiciliar. Ao regime que até hoje tem, né? Algumas pessoas são presas em domicílio. Então era o caso do apóstolo Paulo. E mesmo assim ele pregava o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Mas aí nós perguntamos: e aí? Ele foi à Espanha, como ele almejava ir quando ele escreveu aos crentes de Roma? E aí, como é que ele morreu? E aí, até onde que o Evangelho chegou? Cadê os confins da terra? Até onde foram esses confins da terra? Não tem nada conclusivo em Atos, porque Atos não acabou. Atos é uma história que continua sendo escrita pelo Espírito Santo, Jesus sempre intervindo através da vida dos seus discípulos até hoje, através da sua e da minha vida. Então Atos dos Apóstolos não tem conclusão, porque nós estamos continuando Atos. A continuidade da história da igreja se dá mediante a nossa história. Então, propositalmente, o Espírito Santo, ao inspirar Atos, não deixou que Lucas, o autor, concluísse assim como ele concluiu ali de fato a questão do Evangelho de Lucas. Tá certo? Hoje vou falar apenas um pouco sobre as epístolas,
Na aula que vem vou voltar um pouquinho para a gente concluir esse panorama do Novo Testamento. Epístolas, também conhecido como cartas. Nós temos quantas epístolas mesmo no Novo Testamento? São 27 livros. Tirando o Apocalipse, nós temos 13 epístolas atribuídas a Paulo, e nós temos 8 que são chamadas de epístolas gerais. As paulinas são Romanos, Coríntios são 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses e Tessalonicenses. Essas são chamadas de epístolas paulinas. São 9, mais 3 cartas pastorais, que são 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. E a epístola a um indivíduo, não foi para uma igreja, que é a Filemon, que é a epístola de Paulo a Filemon, né? Isso, dá um total de 13 epístolas paulinas. 9 delas ele escreve a igrejas. Eu estou subdividindo as epístolas paulinas. Dá um total de 13. 9 delas ele escreve a igrejas, que são Romanos, 1 e 2 aos Coríntios, tá certo? Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. Na realidade, ele escreve a 7 igrejas, sendo que 2 delas ele envia 2 vezes, que é a igreja de Corinto e a igreja de Tessalônica, tá certo? Então são um total de 13 epístolas, 9 delas são escritas a igrejas. 3 delas, 9 mais 3, 12, né? São chamadas pastorais, porque ele escreve a 2 pastores, instruindo esses pastores como pastorear, como lidar com a sua vida pastoral, né? Poderíamos dizer assim. Então ele escreve a sua primeira epístola a Timóteo, a segunda epístola a Timóteo e a Tito, né? Então são as epístolas pastorais. Primeira Timóteo, estou lembrando do professor meu aqui, lá do seminário, que ele era nordestino, e ele que nos ensinou sobre a primeira Timóteo, segunda Timóteo e Tito, e nunca esqueci que elas eram pastorais, né? Então, 1 Timóteo, 2 Timóteo, tá certo? Timóteo sim, viu? Primeira a Timóteo, segunda a Timóteo. Pedro não é primeira a Pedro. Pedro não está. Pedro está, é ele que é o autor da epístola. Então ele não é o receptor. Então é 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Epístola a Tito, certo? E Filemon, então, ele escreve para Filemon, o discípulo de Paulo, que alguém tinha de fato evangelizado, e ele estava preso, e lá na prisão ele encontra um homem chamado Onésimo. Conversa vai, conversa vem, descobriu que Onésimo era fugitivo, e Onésimo converteu com o testemunho do apóstolo Paulo. E conversa vai, conversa vem. De onde você vem? Uai, eu sou um fugitivo. Quem é o seu senhor? Era o Filemon. Ah, o Filemon. Ué, Filemon é meu amigo. Filemon é meu amigo, eu discipulei ele também, ué. Deixa eu falar um negócio para você, eu te aconselho você voltar para Filemon. Eu vou escrever uma carta aqui de recomendação e você vai voltar. No Bíblia já está vivendo não como fugitivo, não. Vai e eu vou te escrever uma carta. E Paulo escreve Filemon, é uma carta social, né?
Paulo fazendo um trabalho social na vida de Onésimo, dizendo para Filemão para não castigá-lo, porque o escravo fugitivo poderia ser castigado ou até mesmo morto, mas Paulo pede para ele receber o Onésimo como se estivesse recebendo Filemão. Filemão, se eu tiver alguma moral com você, se o que eu ensinei para você que é a vida eterna, o que eu apresentei para você que é o Evangelho, que vai só te garantir a sua eternidade, valeu alguma coisa para você? Bota isso na minha conta e recebe o Onésimo dignamente, não como escravo, mas como servo, como se estivesse me recebendo, como servo de Deus. Então é uma carta fantástica. Então essas são as 13 cartas paulinas, 9 para igrejas, enviando a 7 igrejas, 3 pastorais, enviando a 2 pastores, e uma pessoal, enviando a Filemão. Naquele vídeo que o senhor mandou para nós, daquele de não legal, a visão daquele lá é outra a respeito disso aí. Ele fala que Paulo não falou para... Sim, ele mandou voltar. Trabalhar normal. Sim. Como empregado. Sim, mandou voltar, mas ele mandou. O que o Ed estava falando é que o Novo Testamento não é um código de ética que mexia nas questões, que lutava contra a estrutura social da época. Nesse sentido, Paulo não estava lutando, dizendo não, que ele deixe de ser escravo. Não, está mandando ele voltar como escravo, mas que agora essa é a teologia do Novo Testamento. O Senhor deve tratar bem o seu servo. Está entendendo? Ele continuaria servo, continuaria escravo, você agora serve de um cristão, e como cristão que ele tratasse ele com honras. Entendeu? Então o que o Ed René estava explicando é que os apóstolos, o próprio Senhor Jesus não mexeu na estrutura social da época. Não, nós somos cristãos, agora vamos levantar uma bandeira contra a escravatura. Não foi isso, continuou sendo escravo. Só que agora o que a Bíblia faz em termos de ética é regulamentar. É igual a questão, por exemplo, da Bíblia que manda a esposa ser submissa. Manda a esposa ser submissa e a Bíblia toda vai defender isso. Só que a mesma Bíblia que manda a esposa ser submissa, manda o marido tratar a mulher como um sexo frágil. Se ele não tratá-la com dignidade, como sexo frágil, até as orações dele podem ser interrompidas, segundo Pedro. A mesma Bíblia que fala para a mulher ser submissa, fala para o homem amar a esposa como Cristo amou a igreja. Qual mulher que não quer ser submissa a um homem desse? Que a ama como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Qualquer mulher quer se submeter a um homem desse. Está entendendo? Então, ou seja, é uma Bíblia que traz equilíbrio. Então a Bíblia manda o Senhor tratar os servos com dignidade e dar a eles de fato o que lhe é devido, no sentido de recompensá-los, e manda o escravo obedecer ao seu Senhor como ao Senhor Jesus. Ou seja, vai ter esse relacionamento amistoso. O servo vai ter prazer em servir ao seu Senhor, porque o seu Senhor cristão agora não é mais arrogante, não é mais prepotente, é servo de Deus também, tá certo? Vai ter prazer em servir ao seu Senhor, e o seu Senhor vai tratar o seu servo com dignidade. É o que a Bíblia ensina para os patrões, é o que a Bíblia ensina para os empregados, nesse sentido, tá certo? Concluindo aqui, em termo cronológico, depois eu vou mandar esse arquivo aqui para vocês no WhatsApp, tá certo? Em termo cronológico, nós temos as epístolas na seguinte ordem: as epístolas paulinas. Primeira foi escrita a epístolas aos Tessalonicenses, primeira e segunda Tessalonicenses. Depois foi escrita primeira e segunda aos Coríntios, depois Gálatas, depois Romanos, depois Filemão, depois Colossenses,
Efésios e Filipenses são as epístolas da prisão, certo? E também as pastorais por último, que é Timóteo, depois Tito, e aí sim vem 2 Timóteo, né? Se Paulo tivesse ficado vivo mais tempo, talvez teria escrito a 2 Tito, né? Mas escreveu só 1 Timóteo, depois Tito, depois 2 Timóteo. Então essa é a ordem cronológica nas quais elas foram escritas. Na aula que vem, Essa ordem cronológica está da apostila, está no material, tá certo? Na aula que vem eu vou tratar sobre o tema, né? O tema principal de cada epístola. Vamos falar também sobre as epístolas gerais, e se der tempo a gente chega no Apocalipse, senão a gente gasta mais uma aula, tá certo? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos instrui e que dia após dia, Senhor, nos leva ao conhecimento do Senhor e das grandes obras que o Senhor realizou através dos apóstolos, através daqueles, ó Pai, que de fato se dispuseram a trabalhar para o Teu reino, e todos aqueles que o Senhor chamou, ó Pai. Que possamos aprender com a Tua palavra a sermos discípulos do Senhor, servos do Senhor, que ouçam a voz do Senhor e que possamos andar sob a influência do Espírito Santo. Nos abençoe, nos leva-nos em paz para os nossos lares, dê-nos o restante de semana abençoado na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém.